Shabbat Shalom, hoje 11 de Reshivan, 5783. Também hoje é dia 5 de novembro do ano de 2022. À tarde com a Torá. Hoje estamos no sagrado dia do Shabat, o sétimo dia da semana, e dentro desse aspecto nós estamos então para finalizarmos a nossa paraxá da semana. A nossa paraxá da semana, Lech Lechá, vá por ti mesmo, ou vai para dentro de si mesmo para buscar, encontrar o seu eu verdadeiro e potencial. Dentro dessa graça, sem sombra de dúvidas, a nossa paraxá da semana, ela é no sentido de nos reencontrarmos, ou seja, cada um procurando se reencontrar consigo mesmo. Por isso, Lech Lechá tem esse sentido mais elevado, profundo, mais espiritual, que é exatamente vá para dentro de si mesmo, para buscar o seu eu essencial, o seu verdadeiro e potencial eu. Nesse sentido, não tem nada a ver com egocentrismo, muito menos com egolatria, mas é o sentido de que você buscar o seu eu essencial, verdadeiro e potencial, é exatamente aquela característica ou aquele caráter na qual Deus te formou, né? Por isso, a centelha divina que há dentro do ser humano é exatamente para conectar o nosso verdadeiro eu, potencial, para estarmos, de fato, sempre em conexão com o nosso Deus. Então, por isso, amados, nesse Shabat, realmente um maravilhoso Shabat Shalom até o pôr do sol de hoje, onde teremos às 18 horas e 58 minutos o momento da Havdalah, que é a separação do sétimo dia para os 6 dias comum. Os nossos mestres do Tânia e o nosso Rebbe, o líder máximo da nossa geração, então diz assim: uma pequena chama dissipa uma grande quantidade de trevas. Brilhe com preces e confiança a Hashem. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia. Salmo 46, verso 1. E dentro desse aspecto, amados, nós estamos aí nesses dias temíveis, que o nosso país está passando, e também isso reflete, de fato, nos mundos espirituais, uma guerra espiritual entre o bem e o mal, entre luz e trevas, entre a vida e a morte, Então, por isso, durante essa semana, estamos trazendo aí sempre mensagens no sentido de que cada um possa olhar para cima, olhar para os céus e buscar cada vez mais esse refúgio verdadeiro em Deus nos momentos de angústia, Então temos aí o Salmo 46, que acabamos de falar, mas também temos o Salmo 121, 64, Salmo 102, 82, 18, o Salmo 43 e o Salmo 19, que são salmos que nós trouxemos aí durante esta semana para que as pessoas possam se alimentar, se fortalecer nessa viva esperança e confiança em Deus. Emuná e bitachon, fé e confiança em nosso Deus. Por isso, erga os olhos para o céu e clame a Deus, e Ele te ouvirá. É tempo de buscar e receber o socorro do único soberano dos mundos. Confie, Deus jamais deixa de responder aos que o busquem com todo o seu coração, com sinceridade do seu coração. A todo aquele, isso está em várias passagens de Salmos principalmente, que Deus não rejeita aqueles que o buscam, Então, por isso, firme nessa questão. Sem sombra de dúvidas, isso tudo nos remete à viva esperança que Mashiach, o justo Mashiach,
se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? Baruch Hashem por isso daí. E hoje, né, a nossa sétima porção, para fecharmos, né, a nossa paraxá da semana, Lerá, né, traz para nós, dentro desse aspecto aqui, o nosso, mexendo aqui na minha biblioteca do sofá, né, aqui a dona Edna perdeu o sofá dela. O sofá aqui é cheio de livros, né? Então a gente fica sempre aqui virando para pegar livro A, livro B, livro C, para trazermos aqui, tá bom? Então o sofá não pertence mais à dona Edna. O sofá pertence aos livros. Até que nós tenhamos aí uma estante, né, adequadamente para poder ter os livros aí, né, no seu devido lugar, ok? Então, na nossa paraxá de hoje, né, nosso encerramento da nossa paraxá de hoje, nós temos aí principalmente a questão da circuncisão. E nós vamos focar mais sobre essa questão aí da circuncisão. E sem sombra de dúvidas, né, a circuncisão do coração, vamos ver o que nós vamos aprender aí, né, sobre essa questão da circuncisão, né, e a sua conexão com a circuncisão do coração, ok? Então é importante nós estarmos aí conectados nesse sentido. Vamos ver essa questão, né, de Ismael, né, Ismael, né, nesse sentido aí, né, o primeiro filho de Avraham, porém não é um filho judeu, ok? Então é um filho não judeu, ok? E aí nós vamos ver também, junto com o nosso Rebbe, né, o aprendizado sobre a questão da circuncisão da negatividade, né? Às vezes as pessoas, principalmente os Benenor, quando se fala de circuncisão, eles acabam ficando presos no físico, né? E eu quero me circuncidar, eu vou me circuncidar, eu vou não sei o que, não vou não sei o que lá, vou virar jacaré, né? E vou virar aí, vou fazer a circuncisão, né? Modo de dizer, né? Mas na realidade, nós vamos ver aí esses dois tópicos, né? A circuncisão do coração e a circuncisão da negatividade. Principalmente para nós não judeus, né? Nós precisamos compreender esta realidade, ok? E vamos ver aí que, de fato, a circuncisão ela está dentro de um aspecto 100% literalmente para o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, ok? Baruch Hashem por isso daí. O nosso Shabbat Shalom, bem como, né, Shavuot, né, uma semana abençoada com a ação da Havidalah, às 18 horas e 58 minutos. Né? Então vai para a Chesca, da cidade de Eusébio, lá no Ceará, e família. Nagai Silva, da cidade de Rio Branco, né? Lá no Acre. Giovanni Teles, de Joinville, Santa Catarina. O Robson Lima, aqui de Macatuba, nossa região de Bauru. O Roger Malcolm Pereira, da cidade Capão Alto, também lá em Santa Catarina. O casal Sandra e Ricardo Souza, de Palmares, Pernambuco. Semar Alves, da cidade Altos, né, lá de Piauí. O Fábio Luiz Faria e família, aqui de Bauru, a nossa região. O nosso amado Dr. Jimmy Scarelli, aqui de Bauru, né, advogado aqui em Bauru, né, e família também, o nosso Shabbat Shalom. O nosso querido Nelson Tioji Juquiran, São Paulo, capital, né, lá junto da sinagoga sede, Sinagoga Rabá de Brooklyn, né, e também o estimado Nelson Tioji Juquiran, o pai do nosso amado Enzo, né,
que é o secretário lá do nosso Rebbe Menachem, ou do nosso Rav Yaakov Gerenstad, né? Mas o nosso Rav Yaakov Gerenstad, emissário do Rebbe, então é como se estiver servindo o próprio Rebbe, né, Enzo? Então, um Shabbat Shalom para vocês aí na Sinagoga Chabad, Brooklyn, São Paulo, Baruch Hashem, na pessoa do nosso estimado Nelson, seu Nelson, né? Também temos aí a Malu, de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, a Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina, a Edilane Minorelli e o Claudimir, aqui de Bauru, a Luciana Rodrigues, Marília, nossa região, a Maria Luísa, lá de Lucélia, também em interior de São Paulo, a Maria Isabel Gouveia, né? Também é de Lucélia, né? Interior de São Paulo. Quem mais está por aí? A Rosa Maria Simplício de Farias, né? A Rosa Maria é de Bertioga, né? São Paulo, cidade litorânea, né? Se eu não mudei a Rosa Maria, tá tudo certo aí. Né? Baruch Hashem. Né? Pela graça de Hashem, então vamos para as nossas considerações da nossa conclusão da nossa Parashá da semana, ok? Nós temos aí nessa Parashá da semana, onde o Hashem, ele fala exatamente para com Avram, né? Fala para Avram, né? No sentido de que sobre o contar das estrelas, né? Veja se pode contá-las. Mas nós temos aí, dentro desse aspecto aqui, né? Nós temos uma lição para aprendermos com o general Moshe Dayan, né? O grande general da década de 60, 70, né? Um comandante muito precioso que foi para as forças de defesa de Israel, né? Nesse tempo aí. Então, o Moshe Dayan, o general, ele estava dirigindo por uma estrada, né? Em Israel ali, e ele estava andando muito depressa, né? Com seu veículo, e ele pisando fundo, né? No acelerador, estava aí, sem sombra de dúvidas, andando um pouco acima da velocidade, né? Permitida. E aí ele foi parado exatamente por um guarda de trânsito, e o guarda de trânsito, né? Disse para ele: eu sei que você é senhor, né? Com o seu famoso tapa-olho, porque o Moshe Dayan, o general, ele perdeu uma visão, então ele tinha um tapa-olho, né? Então eu sei quem é o senhor, né? Com o seu tapa-olho roxo, você é o famoso inconfundível, né? O general, um herói de guerra do nosso país. Porém, disse o oficial de trânsito, né? Mas eu estou te dando uma multa de qualquer maneira. Você, mais do que qualquer outra pessoa, deveria, né, dar o melhor exemplo. Então, disse Moshe Dayan, respondendo ao oficial do trânsito. Ele falou assim: olha aqui, eu tenho um olho só. Como que você quer que eu fique de olho na estrada e no velocímetro? Então, o guarda ficou ali meio confuso com essa colocação do general Moshe Dayan. Então, você quer que eu olhe para a estrada ou para o velocímetro? O que é mais importante? Manter o foco na estrada ou no velocímetro? Era isso que ele estava dizendo ao oficial do trânsito, né? Então veja bem o ensinamento, né? Segundo os nossos mestres aqui, pelo Rav Yossi Goldman, nesta lição. Nós, judeus, nunca olhamos para o velocímetro. O que eu quero dizer com isso?
Segundo a nossa Parashá Lech Lechá, Deus promete a Abraham, que ainda não tinha filhos até então, e nós vamos encerrar a nossa Parashá aqui, e ainda não teremos a conclusão sobre a questão do filho judeu de Abraham. Nós temos um filho de Abraham não judeu, que é Ismael. Então, Abraham, ele não tinha o seu filho da promessa. Então, nessa Parashá, nós temos aí que Deus levou Abraham para fora da tenda e disse a ele: olhe bem para os céus e conte as estrelas, se as puder contar. E vejam bem que Deus estava prometendo a Abraham que não apenas ele teria um filho, mas que na realidade os seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas. Você pode contar as estrelas? Normalmente, quando éramos crianças, né, eu acho que quase todos já passaram por isso, se não todos, né? Teve aquela curiosidade à noite olhar para o céu, ver as estrelas e um desafiar o outro, né? Vamos contar as estrelas, vamos ver quem conta mais estrelas, né? Obviamente, depois de algum número, todos desistiram de continuar contando, isso é óbvio, né? Agora, é claro que Abraham se tornou o pai fundador de nossa nação, mas somos realmente tão numerosos como as estrelas? Você pode contar as estrelas? Então foi essa a questão que o Eterno disse para Abraham, né? Aqui ainda era Avram, né? Acredite se quiser, mas segundo as ciências, dizem que temos no mínimo, nós temos cerca de 200 bilhões de trilhões de estrelas neste universo. Só repetindo, temos, né, no mínimo, segundo a própria ciências, 200 bilhões de trilhões de estrelas. Vejam bem, dentro da questão numérica, depois que chegaram a 200 trilhões, por assim dizer, né? Trilhão que não acaba mais, como diz o outro, né? Depois que teve aí os seus trilhões de contagem, né? Então, reiniciou as contagens dentro do campo das ciências. E aí, então, a ciência também parou de contar as estrelas, por assim dizer, ok? E então, a conclusão que chegaram o quê? Temos aí, no mínimo, né, 200 bilhões e trilhões. Vai continuar contando? Não. Mas chegar a 200 bilhões e trilhões de estrelas, só as ciências mesmo para trazer para nós esses dados sem sombra de dúvidas. Outra coisa, segundo a própria ciência, nos fala que uma única galáxia, ela tem cerca de 10 bilhões de estrelas. Uma única galáxia tem cerca de 10 bilhões de estrelas. Se eles chegaram a uma contagem em torno, ou no mínimo, de 200 bilhões e trilhões, então por aí vocês tiram uma base de quantas galáxias que tem por aí afora vai. Por isso que falo que nós temos em torno de 200 bilhões de galáxias. Não é pouca coisa, não é verdade? Mesmo se você somar todos os judeus, na realidade, nós vamos chegar aí na história desses 3.000 anos, né? São em torno, desde a outorga da Torá no Monte Sinai, né, para o povo judeu, onde passou oficialmente a existir como povo judeu, né? Então, nesses 3.000, agora o ano de 5.783, nós estaremos, né, no próximo Shavuot, na próxima festividade de Shavuot, né? Nós teremos o tempo da outorga da Torá, nós teremos aí 3.334 anos, né? Então,
dentro desse aspecto aqui, né, como chegaremos, né, ao número de judeus nesse período aqui? Segundo o rabino Meir Shapiro, respeitado fundador da Yeshiva, né, na Polônia, lá em Lublin, né, ele respondeu a esta questão da seguinte forma: alguns versos depois, fica claro que o sol só se pôs depois desse diálogo entre Avraham e Deus, quando ainda estava claro lá fora. Então Deus disse: não é de admirar que ele não pudesse ver as estrelas. Ou seja, antes, segundo a visão do rabino Meir Shapiro, esse diálogo entre Avraham e Deus aconteceu ainda antes do pôr do sol. E quando Deus ele chama Avraham para fora da tenda, ainda era dia, estava para iniciar o pôr do sol. Então, dentro desse aspecto aí, lá no capítulo 15 de Bereshit, quando Deus falou para ele contar as estrelas, ver se é possível, ainda não era noite para que ele pudesse começar a contar as estrelas, se fosse possível contar. Ainda era dia e o sol escaldante estava ali, bem presente da sua forma majestosa. Então o nosso rabino Meir Shapiro, né? Então ele está dizendo: o sol radiante tornou impossível ver uma única estrela, devido, né, à sua força, o seu brilho, a sua realeza, etc. Em outras palavras, qual é a mensagem de Deus para Avraham dentro desse aspecto? Então, não era que seríamos maiores do que os povos, numericamente falando. Então, vejam bem que a expressão aqui, ela não está no campo numérico, ela não está num campo físico, material, matemático, né? Mas estava em outro campo. Ou seja, segundo o rabino Shapiro, ele diz assim: o que na realidade Deus estava mostrando para Avraham era que, como o sol, com toda a sua imponência, majestade, brilho, uma presença mais do que marcante, onde realmente a luz do sol penetra em todo o universo e no nosso planeta em especial. Então, o que ele estava querendo dizer é que, como o sol, nós, povo judeu, dizendo a respeito de Avraham e a sua descendência, brilharíamos mais do que os outros povos, independentemente do nosso número. Todas as estrelas do universo não podem competir com o grande luminar do dia. Quando o luminar do dia ele começa a brilhar, todas as estrelas desaparecem e permanece somente a sua luz, o seu brilho. E não tem realmente nenhuma força contrária que possa apagar a luz do seu brilho. O luminar da noite, ele brilha, mas ele não, com o seu brilho, ele não apaga a luminosidade das estrelas. Mas o sol, o luminar do dia, ele faz com que as luminosidades das estrelas se apaguem. Ou seja, na visão do rabino Shapiro, então estava dizendo exatamente isto. Para nós, povo judeu, a qualidade sempre foi mais importante do que a quantidade. Vemos hoje empiricamente como o menor é mais forte. Um pequeno drone
pode realizar, por exemplo, um grande jato de combate pode não ser capaz de como um grande jato de combate não pode realizar. Vejam bem, dentro desse aspecto aqui, o que um pequeno drone faz realmente em todos os aspectos da sociedade hoje, na cidade, no campo, né, em todos os aspectos. Bem como também em muitas cidades prósperas, né? Por exemplo, o combate aos incêndios é sempre usado também drones, para poder realmente ver a dimensão, direcionar os jatos de água, etc. e tal. Então, um pequeno drone, né, de fato, ele pode realizar o que um grande jato, né, não pode realizar, ok? Um smartphone, por exemplo, também é pequeno o suficiente para caber no seu bolso, mas na realidade você tem dentro do seu bolso um grande escritório, uma grande enciclopédia, você tem dentro do seu bolso, você tem praticamente o mundo. Então, dentro desses exemplos, o Rabino Shapiro diz, para o povo judeu, a qualidade sempre foi mais importante do que a quantidade. Um outro exemplo dentro desse aspecto aqui, nós temos aí exatamente o quê? A questão dos prêmios Nobel. Praticamente 95% dos ganhadores de prêmio Nobel são judeus. Entendeu? Qualidade. O nosso rabino Yossi Goldman, né, que nos traz estas reflexões aqui, ele nasceu no Brooklyn, em Nova York, né? Em 1976, o nosso Rebbe Menachem Mendel chegou para ele, para o rabino Yossi Goldman, e disse para ele, você vai lá para a África do Sul e você vai servir a Hashem lá na África do Sul, em 1976, que as coisas não eram lá muito boas, entendeu? Então, dessa forma, o rabino Yossi Goldman, né, ele foi obedecendo a voz e a ordem do Rebbe Menachem Mendel, e ele foi então para a África do Sul. E lá na África do Sul, né, ele fundou a sinagoga, né, lá na África do Sul. Desde 1986 ele é o presidente, né, do rabinato, né, da Associação do Rabinato da África do Sul, e também ele é um grande contribuidor, um dos grandes contribuidores realmente para o Chabad.org. Então, nesse aspecto aqui, o rabino Yossi Goldman, trazendo para nós essas reflexões, né, como as estrelas, trazendo exatamente sobre isso. Então, na África do Sul, ele fala para nós assim, existe uma expressão em afrikaner, né, Goldkup, Durkup, que significa o barato sai caro. Nós brasileiros conhecemos muito bem essa expressão, o barato sai caro. E ele nos fala que lá na África do Sul, né, existe exatamente esse afrikaner, né, Goldkup, Durkup, que significa o barato sai caro. Se você comprar algo barato e não dura, você não está obtendo valor pelo dinheiro. Ao longo prazo, você estará gastando mais à medida que continua substituindo o item barato, de baixa qualidade e acabamento. Mas não se aplica apenas à compra de, por exemplo, um celular, qualquer coisa que você venha adquirir com essa questão de bagatela, né? Aquela questão de barato, eu vou comprar o barato porque comprei isso barato, mas o barato sai caro. Então, dentro desse aspecto, em todos os aspectos da nossa vida, é uma realidade que nós precisamos focar sobre isso. O barato sai caro, ok? Essa é uma filosofia de vida, né? A qualidade conta. Dentro desse aspecto aqui, rapidamente, né, abrindo um parênteses, né,
sobre questão de qualidade e não de coisa barata, a mesma coisa se aplica quando nós vamos praticar as festividades a Hashem. Então, quando nós vamos fazer as festividades a Hashem, então vem lá, né, as pessoas fazem um checklist daquilo que vai fazer, precisa adquirir para tal festividade. Então, normalmente, né, sempre tem aqueles dentro da comissão, por assim dizer, que fala assim, ó, vamos ver o mais barato. Vamos ver o mais barato. Se você está trazendo uma questão de festividade a Hashem, o que Hashem nos fala através da Torá? É para levarmos o melhor. Então, quando nós fazemos festividades a Hashem, estas festividades a Hashem, elas substituem, como as nossas preces e a prática de mandamentos, substituem os sacrifícios do templo. E os sacrifícios do templo eram o quê? Levar o melhor dos animais, o melhor da safra e assim sucessivamente. Então, por isso, cuidado quando você se reúne para fazer a questão das festividades a Hashem, né? Então, dentro do aspecto, por exemplo, do suco de uva, o vinho, procure sempre adquirir o suco de uva e o vinho kasher, né? A sinagoga beneinoa.org.br sempre tem lá suco de uva, vinhos para serem adquiridos. Alguém, né, vai falar assim, bom, tudo bem, vou comprar o suco de uva e o vinho. Ok, beleza. Então agora a gente vai comprar as outras coisas, vamos ver aí onde que tem mais barato, né? Então cuidado com isso, o mais barato sai caro. Nós precisamos estar ofertando a Hashem o melhor, ok? Então isso significa o quê? Obviamente, de acordo com os recursos financeiros de cada um, de cada grupo, cada comunidade, etc. e tal, no mínimo, do médio para o mais elevado, ok? Não do médio para baixo, de questão de qualidade, ok? Então, estejam atentos com referência a esta questão aí, ok? Bom, voltando aqui, né, nós judeus nunca gostamos de números. Para nós, a qualidade é mais valiosa do que a quantidade. Não representamos mais de 1% da população mundial. A população judaica não ultrapassa 1% da população mundial. No Oriente Médio, a terra de Israel, ela ocupa 1% dos 99% de todo o território do Oriente Médio. Por aí você tira uma base. É só você pegar o mapa mundi e você localizar lá aquele minúsculo estado de Israel. E veja o que está em torno dele. Todas as nações são maiores do que o Estado de Israel. Então, o povo judeu, ele não ultrapassa 1% da população mundial. O território, o Estado, a terra de Israel é 1% dos 99% de todo o território do Oriente Médio. Mas a qualidade... Por isso, né, dentro dessa questão aí, né, temos aí, Israel é um país pequeno, mas tornou-se um líder global em avanços médicos e tecnológicos, brilhando na escuridão. Portanto, não se preocupe com números. Não estamos dentro dos números. Nunca se sinta deprimido por estar em desvantagem, né? Isso daqui é uma grande lição para nós, Bnei Noach. Por quê? Porque à medida que nós saímos realmente dentro de um sistema religioso idólatra e abraçamos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nessa transição nós sentimos aquela questão, parece que estamos sozinhos, parece que estou sozinho. Será que eu estou fazendo o que é certo? Afinal de contas, né, eu aprendi toda a vida que a maioria tem razão.
E é exatamente dentro da visão bíblica o contrário. A maioria, 99,9%, nunca tiveram razão. Então, o aprendizado que nós temos biblicamente é uma questão de qualidade. Aqui é dentro de uma visão numérica. Então, significando que não importa a quantidade, mas a qualidade. É isto que é essencial, a qualidade, certo? Então, é importante estarmos focados dentro desse aspecto. E é aquela questão, né? Não se sinta deprimido, oprimido, seja o que for, triste, frustrado, etc e tal. Ah, eu estou sozinho aqui na minha cidade, eu estou sozinho aqui no meio da Amazônia, né? Como nós temos aí vários irmãos no norte, no nordeste, que estão ali, muitos estão aí no meio, né, da mata, cidades isoladas, né, sítios, fazendas, né, bairros, cidades bem distantes, né, de cidades mais prósperas, etc. e tal, né? Nós temos vários contatos aí das pessoas dentro do norte e nordeste, que sempre a gente recebe, né, como diz assim, ó, você não imagina realmente o grande conforto que nós temos tido, por exemplo, à tarde com a Torá, né? As pessoas, graças a Deus, a Ele, ao Eterno, seja realmente dado toda a reverência, toda a glória, a nossa gratidão por nós podermos ser um instrumento de Deus para podermos chegar nesses lugares aí tão isolados. E as pessoas, né, sempre mandando mensagem, às vezes aqui pela plataforma, né, outras vezes pelo Zap, outras vezes no Messenger, etc. e tal, né? A gente sempre recebendo uma mensagem aqui, ali, acolá, das pessoas, né, dando graças a Deus para a gente poder ter chegado até ali. E as pessoas falando assim, ó, eu não me sinto mais sozinha hoje. Eu encontrei vocês. Então nós temos várias pessoas que se expressam dessa forma. E nós realmente nos sentimos assim, felizes, porque nós estamos sendo um instrumento de Deus para essa realidade. E aí nós estamos vendo aqui a própria mensagem do Rabino Meir Shapiro, lá da África do Sul, nos trazendo exatamente essa mensagem, para que nós não estejamos preocupados com a questão de quantidade, mas preocupados com a questão de qualidade. Então, Baruch Hashem por isso daí, né? Então, não se sinta sozinho, não se sinta desprestigiado, porque você está de alguma forma isolado, né? De família, de amigos, de vizinhos, na sua cidade, no seu bairro, no seu sítio, na sua fazenda, ou algo semelhante. Não se sinta triste nem oprimido por causa disto. Você não está sozinho. E é isso que é importante nós estarmos focados, né? Esta qualidade que Deus nos concede. Então, aonde você está, aonde cada um de nós podemos estar, não estamos sozinhos. Deus está conosco e e os seus exércitos celestiais estão conosco. Lembra dessa semana, quando Abraão foi para a guerra contra os reis para resgatar o seu sobrinho Ló? Quando ele viu aquela quantidade do exército dos inimigos, ele se expressou, não vou ser tolo de atacar esse exército, não tem como. Ele mais 318 ia virar o quê? Mas quando ele olha para o céu, de onde vem o verdadeiro socorro, a verdadeira salvação, ele viu a Shekhinah, a presença divina, e os seus exércitos. Então ele viu, não estou sozinho, não somos poucos. Na realidade, nós somos milhares, de bilhões, de trilhões. Não estamos sozinhos. Nunca perca isso de vista, ok? Então, portanto,
Não se preocupe com números, preocupe-se com a qualidade, né? Então, Moshe Dayan, como nós vimos no princípio da nossa reflexão, o grande general não olhou para o velocímetro, e nós também não deveríamos, né, de forma metaforicamente falando, olharmos para o velocímetro. Ou seja, observe bem, aqui está a estrada, o velocímetro está para baixo. Se você perde a visão do foco e você olha para baixo, então o que acontece? Você pode se desviar ou para a direita ou para a esquerda, e o carro sai da estrada e o acidente pode ser fatal. Ok? Obviamente não estamos falando aqui, e nem o ensinamento do nosso Rabino Shapiro é nesse sentido, de você abusar da velocidade e provocar um acidente. Obviamente que não é esse sentido. Você é inteligente e está entendendo a mensagem, ok? Ou seja, é manter o foco. É não se desviar para que você se desvie do alvo, entendeu? Mas manter o foco, olhar para frente, manter o foco. Ou seja, qualidade e não olhar para o número, não olhar para a quantidade, mas manter o foco em Deus em qualidade, ok? Então, dessa forma, continuaremos a marchar ao nosso próprio ritmo, como temos feito desde os dias de Abraão. Que possamos continuar a brilhar nos céus e na terra, com as brahot, as bênçãos de Deus. Então, continuaremos a nos destacar e brilhar materialmente, espiritualmente, academicamente, moralmente, eficazmente, eticamente e judaicamente. Seremos uma fonte eterna de orgulho para Deus e para nós mesmos. Esta é a mensagem do Rabino Yossi Goldman, né? O Rabino lá na África do Sul, em reflexão a esse ensinamento aqui, que tanto o general Moshe Dayan, bem como o Rabino Meir Shapiro, ele se baseia nesses dois eventos para trazer essa mensagem preciosa para nós nesta tarde com a Torá, ok? Baruch Hashem. E focando aqui dentro desse aspecto agora, na nossa conclusão da nossa paraxá da semana, né? A circuncisão. Então nós temos aí na nossa sétima aliá, isso que nós acabamos de falar aqui, né? Dentro dessa reflexão, né? Como as estrelas, nós concluímos essa parte aqui dos versículos 3 até o versículo 8, do capítulo 17 de Bereshit, exatamente sobre a questão que Avraham torna-se o pai de inúmeras nações, o pai das multidões e por aí afora vai, e também sobre a questão de contar as estrelas, ok? A partir do versículo 9, nós temos aí exatamente a questão do pacto, né? Da circuncisão, né? O versículo 9 até o versículo 14 nos fala exatamente sobre o pacto da circuncisão, né? Então disse Deus a Avraham: quanto a ti, tu deves guardar minha aliança, tu e tua semente, através de suas gerações. Esta é a minha aliança entre mim e entre ti e a tua semente, que tu deves guardar. Tu deves circuncidar todo varão, né? Então nós temos aqui exatamente sobre a semente em si. Ele está falando do filho da promessa que acontecerá mais à frente, que é exatamente dele e de Sara, né? Ou Sará, o filho da promessa, Itzhak, e não Ismael, que nasceu de uma mãe não judia e, portanto, ele não era um judeu, mesmo tendo um pai judeu, ok? Mas não nasceu de um ventre, melhor dizendo, de uma mãe judia, né? Vejam bem que o grande reconhecimento dentro do aspecto da atualidade, que vem baseado na Torá, um judeu, ele tem dois aspectos aí. A questão em si é nascer de uma mãe judia. Por quê? Porque a mãe judia, ela dá o sangue.
a partir do momento que há a concepção, né? Então aquela criança que está sendo formada ali a partir da concepção, ela recebe o sangue da mãe. E o sangue da mãe é judia, é um sangue judeu. E a mãe judia, então automaticamente essa criança está recebendo um sangue judeu, ok? Dentro da questão de linhagem, contagem, como cabeça das tribos, cabeças de Israel, ela vem pelo varão judeu. Por isso nós temos aí a questão das 12 tribos de Israel, né? Bem como os 3 patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, ok? Então essa é a questão, sobre uma questão de tribo, uma questão dessa questão da contagem como cabeça, né, sobre a tribo e etc e tal, né, é pelo nome do pai, judeu, ok? E a validade da pessoa ser uma pessoa judeu, né, ou uma judia, ela precisa nascer de um ventre de uma mãe judia, ok? Então esse também é a questão que atualmente no Estado de Israel é concebida essa questão. Só tem 2 formas de uma pessoa tornar-se judeu: nascer de uma mãe judia, ok? Ou fazer a conversão, né, para se tornar um judeu. Então só tem esses 2 aspectos aqui. Então, amados, aí nós vemos a questão da circuncisão. Então a circuncisão é onde realmente completa-se na vida de Abraham o seu ciclo para tornar-se 100% judeu. A partir do momento que Abraham, ele faz a circuncisão, então ele completa o seu ciclo e torna-se 100% um judeu, ok? Então, realmente com o remover a carne do prepúcio, então aí Abraham torna-se 100% um judeu, e dali para frente é outra história nesse sentido aí, tá bom? Então por isso, né, realmente o pacto da circuncisão é um pacto onde que Deus está falando de forma bem clara para Abraham. Este é uma aliança, um pacto entre mim e ti e toda a tua semente. Portanto, através de Abraham, tornando-se 100% um judeu, então a sua descendência, ela vai fazer a Brit Milá, que é a aliança da circuncisão, ok? Então, nesse aspecto aí, nós temos aí a partir do versículo 15, né, a questão do nome de Sarai sendo mudada para Sará, né? Então, Sarai, a tua mulher, não a chames pelo nome Sarai, mas pelo nome Sará, é seu nome. Eu a abençoarei para que produza leite e a farei dar à luz um filho. Eu a abençoarei de modo que ela será a mãe de nações inteiras. Reis serão os seus descendentes, né? Abraham caiu sobre sua face e ele riu, né? Pode um homem ser tão afortunado quanto eu, a ponto de eu ter filhos aos 100 anos de idade? Pode uma mulher ser tão afortunada quanto Sará, que aos 90 anos terá mérito de dar à luz, né? Então, Abraham disse a Deus: Ismael, apenas viver com temor a ti, isso já será o suficiente. Contudo, tua mulher Sará dará à luz a um filho e tu o chamarás de Isaac. Foi a resposta que Deus deu à expressão de Abraham, dizendo a Deus que o filho dele era Ismael, né? E como ele sabia muito bem que Ismael não era judeu, então Abraham disse a Deus: só dele guardar, viver com temor a ti já é o suficiente. Mas aí Deus responde para ele: não, é de Sara que nascerá o filho da promessa. Sara dará a luz para ti nessa época, no próximo ano. Quando terminou de falar, Deus foi embora, deixando Abraham. Ou seja, a Shekhinah, a presença divina, né, que ele ouvia a voz de Deus, né, nesse sentido, então, a Shekhinah, ela se ausentou, foi embora, né?
Depois, finalizando a nossa paraxá, o versos 23, até o verso 27, né? Então nós temos aí Avraham tomou seu filho Ismael, todos os nascidos de sua casa e todo comprado por dinheiro, todo varão, portanto, da sua casa, e ele circuncidou a carne de seus prepúcios no mesmo dia em que Deus lhe falou. Mais uma vez, Avraham não adia a obediência à vontade divina. Avraham tinha 99 anos quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Seu filho Ismael tinha 13 anos quando a carne do seu prepúcio foi circuncidada. Nesse mesmo dia, Avraham foi circuncidado, assim como seu filho Ismael. Todos os homens de sua casa, tanto os nela nascidos como aqueles comprados por dinheiro de um estrangeiro, foram circuncidados neste dia, né? A única mitzvah que nós temos na Parashá Lech Lechá é exatamente essa mitzvah, a circuncisão, ok? O nome Sará significa que ela se tornou a princesa de toda a humanidade, segundo Rashi, que nos comenta sobre essa questão do verso 15. Enquanto Avraham não se tornou um príncipe, mas ele tornou-se o pai de inúmeras nações, como também nos fala aqui o capítulo 17, verso 5. Então vejam bem, Sará, né, ao mudar o seu nome, então ela tornou-se a princesa de toda a humanidade, sem exceção, tanto de judeus como de não-judeus. Avraham, por outro lado, não se tornou um príncipe, mas ele tornou-se, na realidade, o pai de inúmeras nações, não só para os judeus, como também para os não-judeus. Então nós vemos aí que o nosso Avraham Avino, o nosso pai Abraão, e Sará, né, realmente, vamos dizer de forma bem simples, os pais de toda a humanidade, ok? Então, nesse aspecto aí, indica que Sará permaneceu mais afastada das nações do que Avraham, visto que uma princesa mantém-se mais apartada do povo, enquanto que um pai interage com os seus filhos. Como Avraham estava mais conectado com as nações, era mais difícil para ele perceber a grandeza do caráter de Yitzhak, seu filho judeu, sobre Ismael, um não-judeu. Por isso, quando ele foi informado sobre o nascimento de Yitzhak, ele exclamou: se Ismael apenas temer ao Senhor, isso já será o suficiente, como está no versículo 18. Sará, no entanto, era uma princesa, totalmente à parte das nações do mundo. Consequentemente, foi ela quem percebeu o caráter superior de Yitzhak sobre Ismael. Então, ela convenceu Avraham a mandar Ismael embora, que nós vamos ver na próxima semana, durante a próxima semana, na nova Parashá, que nós teremos aí pela frente, que nos fala, né, Vaiera, ok? Então vejam bem, amados, né, dentro desse aspecto aqui, sobre a questão da circuncisão. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre circuncidar a negatividade, mesmo assim tendo a conexão, né, 100% com a questão da Brit Milá de todo varão judeu, né, fazer ao 8º dia a Brit Milá. Então, todo menino nascido dentro do povo judeu, ao 8º dia, é a mitzvah de fazer a Brit Milá, né? Isto é 100% para o povo judeu, ok? Mesmo dentro desse aspecto, nós temos aí o nosso Rebbe Menachem Mendel falando sobre circuncidar a negatividade, né? Cortar, jogar fora, certo? E nós temos também uma passagem muito importante em Devarim, Deuteronômio, capítulo 10, e no verso 16 diz assim: e tirareis o entupimento do vosso coração, e vossa cerviz não endurecereis mais, né? Nessa passagem aqui, os nossos mestres, eles falam que exatamente é onde Deus está falando sobre a circuncisão do coração.
Então nós temos dentro da própria Torá a circuncisão do prepúcio, a circuncisão do coração, e o nosso Rebbe traz para nós ainda mais um tópico, a circuncisão da negatividade. Então vejam bem, né, você como Benei Noah, né, ou um Ben Noah, filho de Noé, varão, homem, aí você fala assim, mas eu quero fazer circuncisão. Então, procure um rabino que faz conversão ao judaísmo. Porque a Brit Milá é para judeus, não é para não-judeus, ok? Para os não-judeus, você que, mas eu queria tanto fazer a Brit Milá, mas para Deus o mais importante é você fazer a Brit Milá do coração. Remover, melhor dizendo, toda a carnalidade, todas as paixões da carne. Como diz o nosso Rebbe, que vamos ver com mais detalhes, remover toda a negatividade. Mas eu quero fazer Brit Milá. Mas você já fez a Brit Milá do coração? Você já fez a Brit Milá da negatividade? Você já fez a Brit Milá do ego? Você já fez a Brit Milá de pensamentos, ideologias e coisas por aí afora vai que são contrárias à Torá? Você já fez a Brit Milá? Se você já fez e quer fazer a física, a Brit Milá física, então você procure um rabino que trata de conversão para o judaísmo, aí você converse com ele sobre tal coisa. Mas se você vai para a Brit Milá sem fazer a Brit Milá do coração, da negatividade e de todo e qualquer ensinamento, ideologias, pensamentos, sentimentos que são contrários à Torá, então, meu filho, você só vai se fantasiar, não vai fazer nada certo. Só vai virar mais um integrante do picadeiro do grande circo da hipocrisia. Ponto. Vejam bem que o nosso Rebbe Menachem Mendel, falando sobre isso, ele nos fala exatamente que espiritualmente a circuncisão é a remoção do prepúcio. Qual que é? Espiritual. Vamos começar de novo, para você não perder o foco. Olha o foco. Não olha para o velocímetro. Espiritualmente, a palavra-chave. O Rebbe ele já começa a coisa certa. Ele está falando para judeus e não judeus, ok? Espiritualmente, a circuncisão é a remoção do prepúcio do coração. Devarim, Deuteronômio, capítulo 10, verso 16. A película de apatia e arrogância que obstrui nossa conexão com Deus. Esta é a Brit Milá que nós precisamos fazer continuamente, e não uma vez como é a física. A Brit Milá física se faz uma única vez. Mas aqui o que Deus dá importância e aquilo que o nosso Rebbe está trazendo para nós, espiritualmente, a Brit Milá, ela é o remover o prepúcio do coração. Remover o quê? A película de apatia, indiferença e arrogância que obstrui a nossa conexão com Deus. Já removeu isso? E está preocupado com a Brit Milá física? E ainda você não obedeceu a Brit Milá do coração? Para nos circuncidarmos espiritualmente, diz o nosso Rebbe, devemos nos livrar de nosso apego à autoindulgência. Devemos, normalmente, nos desapegarmos, realmente a nossas paixões seculares, mundanas, profanas e companhia limitada. Normalmente, não é tão difícil renunciar
as gratificações materiais comuns e corriqueiras, né? É mais difícil separar-se dos apegos mais sutis, cujos efeitos negativos sobre nós podem não ser tão evidentes. Alguém chega para você e diz assim, ó, vamos trazer exemplos aqui dentro dessa questão que nós acabamos de falar aqui do nosso Rebbe, né? Normalmente não é tão difícil renunciar às gratificações materiais comuns e corriqueiras. Alguém chega para você e tenta te subornar, comprar você. Você fala, não, eu sou incorruptível. Não tenho preço. Nesse sentido, ou algo semelhante, ou então alguém chega, né, convida você para se prostituir. Não, epa, não, que isso? Não, eu sou Torá. Eu sou Torá. Não vem com esse negócio de prostituição, adultério, práticas proibitivas, nada disso. Alguém chama você para cometer um roubo, um assalto, matar alguém. Não. Então esses daí são chamados os famosos grandes pecados, né? Os pecadores. Então é fácil rejeitar isso daí. Mas aí o Rebbe está dizendo, a Brit lá do coração é mais especificamente sobre aquelas questões sutis, que muitas vezes ela não é tão expressa assim de forma gigantesca como isso que acabamos de falar. Mas existem questões sutis que faz com que você negue a Deus, que faz com que você renuncie a Deus, que faz com que você blasfeme contra Deus, que faz com que você venha assassinar o teu semelhante, mesmo sem pegar em armas. Faz com que você realmente roube o seu próximo sem você tomar nada dele. Faz com que você realmente pratique a injustiça sem se dar conta de que você está realmente praticando injustiça. Faz com que você realmente estimule os maus tratos aos animais. Ou seja, de forma sutil, você simplesmente, mesmo dizendo que é um Benei Noach, e mesmo dizendo que a Torá é a sua regra de fé e prática, e as 7 leis universais, ou as 7 leis de Noah, é o que te norteia, e na realidade você está fazendo absolutamente tudo ao contrário. Por quê? Porque a sutileza de enganar as pessoas, o sistema, é muito grande. Você pensa que está brincando com alguém que acabou de nascer? Não. Antes de fazer qualquer partícula no universo, Deus ele criou nas regiões celestiais o nosso inimigo. O anjo opositor ao ser humano, conhecido como Hassatã, o adversário, o acusador do ser humano. E ele tem as suas legiões que estão ao seu serviço e que eles agem de forma sutil. É que nem você já escutou o andar do gato? Você já ouviu o andar suave, sem som dos passos do gato? Sutil, silencioso. É isso que o Rebbe está dizendo aqui, que é exatamente a forma sutil em que é mais difícil de se desapegar. Você é a favor do aborto? Deus me livre! Não sou a favor do aborto. Mas você defende aqueles que defendem a ideologia do aborto dentro do campo secular. Se você apoia, defende dentro do campo secular aqueles que são a favor do aborto, você é um assassino junto com eles.
Você é um ladrão. Deus me livre, eu ladrão de jeito, eu não pego nada de ninguém. Mas você é a favor daqueles que roubam uma nação inteira. Você é um ladrão junto com ele. Você é a favor de que invasores entram nas propriedades, sejam elas propriedades rurais ou urbanas. Aí você, quando é questionado sobre isso, diz, não, cada um é dono da sua propriedade, mas você defende aqueles que são a favores das invasões para que as pessoas percam o seu direito à propriedade. Você está junto com ele no mesmo crime. Você é a favor da legítima defesa? Não, que isso? Nada de armas, só livros. Para o cidadão de bem, só livros. Para ficarem à mercê dos iníquos e perversos que simplesmente matam uma pessoa por causa de um celular. E você é a favor disso. Você é coautor nos mesmos crimes. Vejam bem, amados, que não é uma questão política que nós estamos falando. É uma questão de princípios, valores, que estão arraigados na Torá. E que a vida secular nos mostra essa realidade. É você que precisa ser inteligente para poder discernir as coisas. Aí você diz assim, eu não vejo por esse lado. Desculpe, cada um com a sua ignorância. Fique com a sua ignorância. Eu fico com a sabedoria da Torá. É você que escolhe. A Brit Milá, a circuncisão do coração, é você estar de fato, não brincando de ser um benenor. Tem outros que se defendem, eu sou judeu, né? E a Torá é o meu livro da vida. Mas as suas práticas não condiz com isso. As suas opções não condizem com isso. Então a pergunta é, onde está a sua Brit Milá do coração? É você que vai responder. Então as suas escolhas, você precisa pautá-las com a Torá. E como diz um certo rabino, se você se identifica mais com os contras em vez do favor com a Torá, então na realidade você é um ateu. Está apenas se fantasiando, brincando. E o tempo não é para brincadeira. É uma questão de vida ou morte. Ou olhar para os céus, de onde vem a verdadeira salvação, a verdadeira sabedoria, para que possamos tê-la para fazer as opções corretas, ou então vamos naufragar nesse mundo tenebroso. Circuncisão, sabemos, diz o nosso Rebbe Menahem Mendel, líder máximo da nossa geração, que a sua eficácia completa, perfeita, ela se dará, sem sombra de dúvida, nos dias de Mashiach, a redenção final. Tanto a circuncisão física para o povo judeu, como a circuncisão espiritual, tanto para o povo judeu, como para as nações. Mas os que estão no caminho nos dias atuais precisam estar andando no caminho da Brit Milá do coração. Porque você, não fazendo, você não pode estar à frente na tarefa de transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Porque as suas decisões, opções, ações não estarão à luz da Torá, mas estarão contra a luz da Torá. O brilho do sol, em comparação ao brilho das estrelas.
E por isso, então, nosso Rebbe diz: circuncisão não é apenas um mandamento que é selado em nosso corpo físico. Através dele, todo judeu, especificamente, está conectado fisicamente e definitivamente com Deus. Assim, nos é dado o poder para transcender nossos impulsos materiais e manifestar nossa real natureza divina. Essa palavrinha-chave, natureza divina. Nós, como Benei Noach, não judeus, precisamos, de fato, vamos falar literalmente, manifestar a nossa real natureza divina. Por isso, as suas opções, as suas escolhas, elas precisam ser à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá. Caso contrário, continuam na escuridão das trevas. Você escolhe, você decide o seu presente, o seu futuro. Dependendo, você estará também determinando o futuro dos seus filhos e dos seus netos, ou para a luz, ou para as trevas, ou para a vida, ou para a morte. Disse Deus através de Moshe, em Devarim, Deuteronômio, lá encerrando praticamente o 5º livro. Eis que coloco diante de vós a vida e a morte. Escolha, pois, a vida, para que viva bem tu e a tua família. Está vendo como que a sua opção, ela pode afetar não somente sua vida, mas toda a família? Por isso, seja sábio, à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá. Não permita que a sutileza do sistema que é usado pelo adversário venha fazer você a naufragar na sua fé e na sua confiança em Deus. Nunca use a expressão não é bem assim. Nunca use a Torá é uma coisa, as minhas opções seculares é outra coisa. Se você defende isso, significa que o sistema já engoliu você e você nem percebeu. Você continua de forma sutil, prisioneiro ao sistema e ao adversário. Seja luz, seja forte, que você tenha um encerramento de Shabat às 18h58, na Havidalah, uma passagem do 7º dia para os 6 dias comuns, para uma semana grandemente abençoada, à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá. Até amanhã. Shalom, shalom.